Bem-vindos a esse segundo webinário, que é organizado no âmbito do programa científico do Festival Mangal, do, que o coletivo 5 Deltas organiza no âmbito do programa PAP-Bio. Estou muito feliz em estar aqui hoje convosco. Eu, eu vou me apresentar, eu sou a Júlia Rehol, coordenadora da ONG GRDR e membro do coletivo 5 Deltas, que eu represento hoje. Vou apenas introduzir o webinário e depois deixar a palavra aos nossos panelistas que estão aqui. Então, como eu disse, esse webinário 2, o segundo webinário, ele faz parte do programa científico Festival Mangal. Nós convidamos a fazer parte de todas as atividades que vão acontecer durante a semana, que serão divulgadas nas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e no site da internet. Para as perguntas e respostas, vocês também podem, se tiverem alguma pergunta, podem acessar esses sites, alguma questão sobre o programa. O webinário tem como título "Que lugar para a governação dos ecossistemas?". Temos aqui agora 3 panelistas: o senhor Fodé Idrissa Kalou, que é secretário encarregado das questões externas de comunicação e informação da Federação Nacional de Pescadores da Guiné-Conakry, o doutor Alexis Sovoane Sagna, que é geógrafo ruralista, chefe do serviço da Escola de Formação Profissional de Saúde, e o doutor Domingos Gomes Betundi, que é diretor do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cachel, na Guiné-Bissau. E temos também um moderador, que é o senhor Constant Sedonda Nhansunu, que é professor e investigador da Universidade de Namur, na Bélgica. Especialista dos ecossistemas de Mangal. Antes de passar a palavra para os intervenientes, vou especificar algumas regras do webinário. Primeiramente, este webinário está sendo registrado em 2 línguas, com uma interpretação, uma tradução simultânea pelos nossos parceiros. Para aqueles que querem escutar em francês, tem que clicar no ícone interpretação e, em seguida, clicar em francês. E a mesma coisa para português. Clicar no ícone interpretação e clicar na língua portuguesa. Esse webinário é um webinário que está sendo difundido em live, é uma live. Se tiverem alguma pergunta, temos um ícone questão e respostas, que o nosso moderador, a Achille, vai tomar todas as perguntas, e no final do debate, as perguntas vão chegar até os nossos panelistas para que eles respondam às suas perguntas. Por fim, durante o webinário, uma sondagem vai aparecer, então nós convidamos a todos a responder a essa sondagem. Última informação, convido a todos a seguirem e partilharem nas redes sociais onde podem seguir todos os projetos e atividades que acontecem no âmbito do Festival Mangal. Mais uma vez, bem-vindos e obrigado aos panelistas por estarem presentes. Então, vou passar a palavra para os nossos panelistas e para o nosso moderador. Muito obrigada e bom debate. Muito obrigada, Júlia, e também muito obrigado aos panelistas. Bem-vindo a esse webinário, que faz parte do Festival Mangal, entre inclusão e exclusões, qual é o lugar da comunidade na governação dos ecossistemas. Os panelistas já foram apresentados,
E, em geral, nós percebemos que no mundo inteiro temos muitos recursos naturais e esses recursos são muito mais utilizados pelas comunidades que são os utilizadores dos recursos nas comunidades locais, mas cada vez mais constatamos que há uma multiplicidade, uma multitude de atores que sejam nos projetos ou os gestionários que são as partes interessadas com os temas, dessa multitude, essa multiplicidade de atores. Então, esse é o tema desse webinário que vamos ter o prazer de acompanhar agora, de seguir agora. E, primeiramente, vamos falar do vínculo ou da coerência entre as atividades que são feitas pelos atores em diferentes escalas, na escala local, no nível dos governos e das comunidades, onde as populações locais encontram-se nessa multitude de atores e como essas populações beneficiam-se desses projetos. E, em seguida, vamos falar dos saberes tradicionais, dos saberes locais, que também influenciam a gestão dos recursos. Esses saberes são úteis para as tomadas de decisões. E, em terceiro lugar, vamos falar das oportunidades e dos recursos econômicos que a própria comunidade pode ter diante dessa multitude de atores, da qual eu falei, da qual eu disse, citei anteriormente. Então, como eu disse, temos muitos recursos, recu- re- as lagoas, as costas, os mangás, que são geridos por muitas pessoas no nível local, no nível nacional e, por que não, no nível internacional. E essa constatação, essa também é feita pelos painelistas. Os painelistas partilham a mesma opinião. O que essa multiplicidade de atores influencia no que acontece no terreno dentro dos estudos que vocês fizeram, que os senhores fizeram? Eu vou primeiramente fazer essa pergunta ao Dr. Alexis Soboansanyá. Muito obrigado. E muito obrigado ao GEDER por ter me convidado a esse webinário. Eu estudo a problemática das comunidades na gestão dos projetos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, é uma problemática interessante, de atualidade, porque vivemos uma época de mudanças climáticas, onde também vemos uma exploração abusiva dos recursos naturais. Então, as três perguntas que nos fizeram hoje, de alguma maneira, têm uma certa coerência com relação ao que acontece no terreno. Então, em relação a essa gestão inclusiva e a multitude de atores, eu gostaria, primeiramente, de falar da experiência do Senegal, da gestão das áreas marinhas protegidas, onde temos atores institucionais, mas também ONGs e as comunidades. Então, no Senegal, na gestão das áreas marinhas protegidas, temos a intervenção de várias instituições, vários ministérios, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Pesca, que o Ministério do Ambiente assegura a tutela administrativa dessas áreas marinhas protegidas e, ao lado disso, temos as ONGs que participam também através dos financiamentos, mas também mais numa sobre a questão participativa ao nível local do Senegal, temos as comunidades
que estão organizadas através de 3 órgãos. Tem os órgãos que chamamos Assembleia Geral, que constitui a primeira instância do sistema de gestão dos mangás, e também os comitês executivo e o comitê técnico. Essas instituições, elas estão encarregadas das operações institucionais das áreas marinhas protegidas. Então, essa é a realidade que vivemos no Senegal. Mas temos tendência em crer que há uma boa coerência, uma boa coordenação. É verdade, mas essa gestão tem limites, tem limitações. Às vezes há problemas entre os que estão encarregados da gestão e os comitês de gestão locais. Vamos voltar sobre esses conflitos nessa primeira parte, mas rapidamente vou perguntar ao senhor Fodé Kalou de partilhar as suas experiências em termos de multiplicidade de atores na governação dos recursos naturais na Guiné. Como isso é feito? Muito obrigado, senhor Constant. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores de terem convidado um ator da pesca artesanal. Eu tenho que apresentar-me, eu sou pescador, chamo-me Fodé Idrissa Kalou, e então eu acho muito interessante fazer participar um pescador no programa científico do Festival Mangala. Então, para falar da inclusão e da exclusão e da multiplicidade de atores, no caso da Guiné-Conakry, na Guiné-Conakry é o Ministério do Ambiente que gere as questões costeiras. Dentro desse Ministério do plusieurs Ambiente, há Oui, monsieur Fodé, vous Allô? nous recevez? Oui, vous nous recevez? Oui, je disais que... Allô? Oui, 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 on vous entend très bien. Voilà, je disais qu'au niveau du ministère de l'Environnement, il y a la Direction nationale des aires marines protégées qui est là, il y a la Direction du milieu marin, il y a la GGE, l'Agence guinéenne d'études environnementales. Tout ceci, c'est au niveau du ministère de l'Environnement. Quand vous prenez aussi le ministère de l'administration, il y a les services déconcentrés qui sont là, il y a le gouverneur, le préfet, tout ceci interviennent dans ces différents domaines. Et il y a aussi l'urbanisation qui vient de se faire dans ces lieux. Et le pays aussi est un pays minier. Le ministère des Mines aussi est là. Le ministère de l'Agriculture est là. Il y a la création aussi de multiples ONG dans le pays. Il n'y a pas de spécialisation. Vous pouvez trouver une ONG dans l'affaire d'environnement, vous le retrouvez dans d'autres secteurs encore. Donc, il y a un problème et il n'y a pas de service transversal qui peut regrouper tous ces multiples services. Et sachant que la communauté à base, parce qu'on ne peut pas parler d'écosystème marin sans parler de la communauté. La communauté est incontournable dans la gestion des écosystèmes marins. Okay. Alors, Monsieur Betunde, un peu de votre côté en Guinée équatoriale, comment ça se passe avec ces acteurs qui sont multiples, divers, de nature ou également de background? Est-ce que c'est la même chose qui se passe chez vous? Et comment est-ce que ces acteurs-là, comment est-ce qu'ils sont hiérarchisés?
Bom, eu sou o Domingos Gomes Betundi, diretor do Parque Natural de Tarapi do Rio Cacheu. Eu não sou como você está a dizer, eu não sou de Guiné Equatorial, eu sou de Guiné-Bissau. Ok. Nesse aspecto, relativamente a esses múltiplos parceiros, existem o primeiro parceiro da conservação na Guiné-Bissau é o Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente, e embaixo do Ministério do Ambiente, existem vários atores. Ao lado do Ministério do Ambiente, o IBAP é o primeiro fator, é o primeiro ator que intervém no processo de gestão e conservação de biodiversidade na Guiné-Bissau. Depois temos a implicação de ONGs. Os projetos, os ONGs intervêm nos trabalhos da conservação do ecossistema, sobretudo do Mangal. Temos a administração local, temos agrupamentos de base, associação de base e vários outros atores, incluindo principalmente a comunidade local, que são os primeiros detentores do carbono vivo. Portanto, esses são os múltiplos atores que, no seu conjunto, constituem uma sinergia e colaboração, preservando os recursos do ecossistema marinho e outros. Relativamente a esses múltiplos atores, isso não significa que tudo está correndo bem. Há pontos fracos e há pontos fortes. E esses pontos fracos, temos, no que diz respeito ao Mangal, existe sempre a duplicação de atividades entre esses múltiplos atores. E depois existe também uma ausência, nós confrontamos com uma ausência de cartografia das zonas de intervenção. Porque esses atores, várias vezes, convergem numa só zona, fazendo o mesmo trabalho. E também temos um dos pontos fracos, a ausência de um quadro de concertação permanente. A ausência de um quadro de concertação permanente, o que significa que as concertações não são sempre frequentes. E, por último, temos uma grande déficit, uma grande ausência é a não implicação da comunidade local no que refere a uma plataforma que nós chamamos na Guiné-Bissau plataforma, isso quer dizer um espaço de concertação de diferentes atores. Esse é o aspecto negativo. Relativamente ao aspecto positivo, o aspecto positivo, temos a criação daquela plataforma do Mangal que estou dizendo, que contribuiu bastante. Apesar de ter algumas lacunas atrás, onde eu referi que a população não faz parte daquela plataforma, não é implicado, temos, felizmente, a criação desta plataforma, que é a planta, é o espaço de concertação. E em cima disso, temos a sinergia desses diferentes atores que eu mencionei atrás. E temos a colaboração, a sinergia entre esses diferentes atores. Embora, estou repetindo, embora existem algumas lacunas. E, por último, temos um respeito dos valores tradicionais de conservação e de gestão do ecossistema do Mangal. Isso são pormenores. Oui, Monsieur Domingo, nous allons revenir. Sim, senhor Domingos. Vamos voltar nesses valores. Vamos voltar sobre esses valores tradicionais na sequência do debate, mas disseste uma coisa, o senhor disse uma coisa interessante, que eu acho que o Saniá vai desenvolver e a Júlia também. Esses atores, que são diferentes atores. A pergunta agora é para o senhor Alexis Saniá. O senhor Bentude, ele começou a falar dos
atores, que são muitos atores, como isto afeta as populações, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, onde os poderes se encontram, há uma divergência, uma convergência de ações, e qual é o lugar da população nesses projetos? Então, eu gostaria, primeiramente, de falar das convergências e das divergências entre os atores no terreno. Será que os senhores têm alguma experiência sobre a literatura, baseada na literatura ou no que se passa no terreno? E será que isso representa um problema para a gestão dos recursos em termos de atividades e implementação e como isto tem um impacto sobre as populações locais? Muito obrigado. Como eu disse anteriormente, nessa multiplicidade de atores, há muitos conflitos que podem acontecer, que sejam as comunidades ou as instituições públicas. O objetivo é a conservação das áreas marinhas protegidas e dos mangás em geral. Então, as populações frequentemente pensam que a governação das gestões públicas é um pouco rígida e, frequentemente, são os militares que trabalham nisso no Senegal e, às vezes, os gestores pensam que criam comissões que já existem no terreno. Então, essas são fontes de conflito. E com relação à gestão concertada no nível local, mas o objetivo é o mesmo, porque a conservação dos recursos naturais nas áreas marinhas protegidas ou nas florestas protegidas permite não apenas hoje que as populações locais tenham recursos que são geradores de rendimentos através da exploração de frutos do mar, a pesca ou a exploração da madeira para a cozinha e outros tipos de atividades, mas então globalmente isto fornece grandes recursos no nível local. Será que há dois ministérios que têm o mesmo papel, que fazem o mesmo papel, ou associações locais que vão cumprir o mesmo papel e que vão se misturar? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Casa Mansa. Os mangás, uma ONG que vai implementar um projeto de gestão de armazenamento de carbono, e uma outra ONG que vai chegar com o mesmo projeto. No que isto impacta o terreno e a comunidade? No Senegal, isto é muito bem organizado. No nível institucional, não temos muitas dificuldades quanto a isto. Mas o verdadeiro problema é na gestão das áreas marinhas protegidas e as comunidades de gestão local. Porque, frequentemente, há uma dificuldade nesse sentido, porque, muitas vezes, os gestores implementam comissões que já existem na gestão local. Então, a comunidade não é muito consultada para participar disto, para a implementação desses diferentes projetos. É nisto que está a dificuldade. Mas no plano local, no Senegal, tudo é bem hierarquizado, há os diferentes ministérios que intervêm, os textos são muito regulamentares, tudo é muito regulamentado. Mas agora o que temos que lembrar é que o Ministério do Ambiente faz a gestão administrativa das áreas marinhas protegidas em geral. Sim, vamos agora fazer uma pergunta ao senhor Fodé Idrissa. Agora, os atores que intervêm no terreno, que beneficiam dos recursos na África,
Com relação à multiplicidade de atores das experiências que o senhor tem, há conflito de interesse? Sim, como eu disse, há diferentes serviços. Temos que compreender que há necessariamente um conflito de competências, de atribuições entre os diferentes serviços. Por exemplo, no Ministério do Ambiente, temos a direção do meio marinho. No Ministério, temos o Ministério da Urbanização, que vai intervir no mesmo local, na construção, porque hoje temos todos os que têm grandes meios são aqueles que vão se instalar no litoral para fazer construções e coisas do tipo. Então, essas pessoas vão intervir nesses locais, então, há necessariamente um conflito de competências entre esses diferentes serviços. E todos têm a ver com o Estado. E todos vão falar com as comunidades de base, e todos representando o Estado. E sabendo que as comunidades de base não conhecem alguns textos, alguns programas, então cada um vem com seu programa para as mesmas comunidades. Esses diferentes representantes vão ver as comunidades de base, e isto gera um problema de gestão dessas zonas. Então, eu não estou a encontrar mais o senhor Betundé. Então, eu gostaria, primeiramente, eu vou fazer a pergunta para o senhor Tsanya. Desses conflitos dos quais falamos, como o senhor disse, o senhor Fodé falou um pouco dos conflitos de competências, mas o senhor Betundé também falou da convergência de atividades numa zona determinada. Como que isto impacta as populações? Será que isto tem um efeito direto sobre as comunidades, sobre as populações que vivem desses recursos, segundo, na sua opinião? Então, como eu disse anteriormente, com relação a esta governação, as comunidades são impactadas porque, frequentemente, são corpos paramilitares que fazem a gestão local das zonas protegidas. E isto impacta as populações porque, frequentemente, há ações que são realizadas, por exemplo, as populações ou os pescadores fazem algumas transgressões da regulamentação e aí há sanções contra essas populações. Mas eu acredito que o objetivo seja a concertação, mesmo se há necessidade de sancionar algumas vezes, o objetivo seria a concertação. Então, esta é a parte negativa sobre a exploração dos recursos pelas populações. E há algumas dificuldades em relação à coordenação no nível local. Então, senhor Fodé, o seu caso com relação à questão, qual é o impacto da população local com relação a essa multiplicidade de conflitos de interesse? O que acontece hoje na organização dos recursos? Então, eu gostaria de dizer que a comunidade é incontornável na gestão desses ecossistemas. Os serviços descentralizados que vêm, as ONGs, a sociedade civil, todos os que intervêm nessa zona, a comunidade de base já é incontornável na gestão, além de todas essas pessoas que intervêm nessas zonas. Então, com todos
esses serviços, os intervenientes, tudo isso influencia a atividade, as atividades. Por exemplo, a atividade da pesca, que emprega mais de 2.000 pessoas e que contribui para a segurança alimentar, temos que dar lugar Dans la gestion de ces ressources. para a comunidade nesta gestão. Oui, et vous étiez en train de parler, Monsieur Fodé, vous me recevez? Allô? Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois maintenant. OK. Donc, vous étiez en train de parler de comment est-ce que ça affecte la communauté. Oui, la manière que ça affecte la communauté, c'est de ça que j'intervenais dans Oui, ce oui. sens-là avec ces multiples services et que la communauté, vous savez, ces mangroves, la communauté vivent de ça, vivent de ça. Donc, leur vie en dépend de ça. Surtout quand vous regardez, par exemple, en Guinée, les zones de mangroves ont été toujours conservées par les ethnies minoritaires qui étaient là, mais compte tenu, on parlera de ça dans les savoirs endogènes, dans la deuxième, oui. Voilà, dans la deuxième partie du point. Donc, quand les multiples activités interviennent comme ça là, la communauté, la place de la communauté, que la communauté est incontournable dans la gestion de ses ressources, donc devient problème pour la communauté. Ça devient problème d'intervenants, plusieurs intervenants, ça devient problème parce que quand il y a souvent plusieurs intervenants, il y a plusieurs communications là-dessus et plusieurs d'interprétations. Merci, monsieur Fodé. Alors, nous allons continuer donc dans le débat en attendant que monsieur Bitouni nous rejoigne. Mais avant de continuer, je pense que je veux faire une petite virgule, partager mon avis sur la question avant d'aborder donc la deuxième partie du sujet. C'est que face à cette multitude donc d'acteurs, la littérature en a longuement parlé. En Afrique et aussi dans d'autres régions, je pense, tropicales et subtropicales du monde entier. Et au Bénin, d'où je suis originaire et où j'ai un peu de notion de comment ça se passe au Bénin et au Togo, pourquoi pas au Ghana, cette réalité est la même. Elle est la même quand je prends par exemple le cas du Bénin, la gestion donc des aires marines protégées, dont les mangroves. No caso de Benin, a gestão das áreas marinhas protegidas das tarefas está concentrada nas mãos do Ministério do Ambiente, mas ao lado há o Ministério da Agricultura, que trata dos recursos naturais. Quando se fala dos mangás, é um sistema ecológico. Há a floresta de mangai, que é o recurso que deve ser gerido pelo Ministério do Ambiente. Há também a água, a laguna, está gerido pelo Ministério dos Recursos. Há também as questões de peixe, a direção de pesca também tem sua palavra. Então, é tudo um conjunto de organismos, de atores estatais, ministérios e serviços desconcentrados a nível do Ministério de Agricultura, você tem a questão das pescas, a nível do Ministério da Água, você tem a direção de gestão das águas, e o Ministério da Pesca vai gerir a gestão das peixes. Então, esse conflito de interesse que não facilita. A facilitação, a associação também, a associação que se forma em todo lado, que se reclama
reclamam o direito sobre a gestão das mangas. E aqui no Benin temos um sistema de formalização, por exemplo, no caso dos recursos costeiras, e criamos a CCP, áreas de conservação da biodiversidade, comunidades de conservação da biodiversidade. A CCP é uma constatação que nós temos aqui, há vários atores com diferentes papéis e ONGs que vêm com os mesmos projetos que não beneficiam as populações. Então, a população faz diversidade de atividades, reflorestação de Bangal, e as populações dizem que querem diversificar a sua atividade. Temos diversidades, conflitos. A criação de ACCP com uma forte implicação do Estado, o bottom-up approach, que vai levar as comunidades para as comunidades estão agrupadas em associações e as comunidades que gerem diretamente sem responder às urgências da Câmara, e a Câmara responde à Prefeitura e a Prefeitura responde para a Agência de Gestão e estamos a dirigir-nos para a reorganização do sistema. Como disse o senhor, penso que o senhor Betutina evocou a plataforma dos atores intervenientes. Vous gagnez le projet, vous devez passer nessa área. Hoje, quando você vem com um projeto, donc les há uma lista de todos os projetos que estão geridos pelas ONG a nível até na redação dos projetos être implémenté par telle ONG pour éviter donc la redondance des projets. Donc voilà un peu les exemples que nous avons local, d'accord, au Bénin pour exemplos que nós temos a nível local no Bénin para tentar ultrapassar esse problema. Então, sem transição, vamos passar a segunda fase e tentar entender, compreender qual é o lugar dos conhecimentos endógenos na gestão dos recursos naturais em geral e dos mangás em particular. Como é que isso se passa no seu país? Senhor, pode dizer que vocês têm esses códigos locais, essas proibições não documentados que constituem a base de estoque da população, que permite proteger os recursos costeiros, os recursos dos mangroves, dos mangás, e como é que vocês realizam por isso? Quando se fala dos mangás, de la pêche, on parle a nível da pesca, falamos dos barcos de mar, os barcos motorizados são proibidos esse traço. A comunidade é que déjà aussi de bois pour cas personnel, ils savent lenha, também isso, porte de madeira. La partie qui touche toda parte que toca na água proibida. Então, para cortar mangrove, os mangás que estão na água estão proibidos. Há também a agricultura praticada nessa área é diferente da agricultura na terra. Et donc, ils font, vous commencez 2 ans après, vous partez dans d'autres champs. Donc, si c'est au niveau des mangroves,
isso muda qui de sont ano para ano, mas a nível dos utilisent les mêmes zones. os bagagens e navios que são autóctonos utilizam essas zonas. Então, isso contribui para a On ne coupe pas dos bagagens. Não se corte a superfície e a salicultura, a extração de sal, ces zones-là encore production. zonas. Essas zonas, há zonas de reprodução, Là où il ne doit pas pêcher. temos a comunidade sabe onde é que deve pescar e onde não deve pescar. As marinhas protegidas estão aqui. A pesca está proibida nestas zonas. Ont été des observations de longue date que les gens ont dit que ça, si nous continuons comme ça, nous pouvons garder cette zone et ça peut. Est-ce que ça, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il y a je dirais, des lois endogènes, purement culturalistes, des interdits traditionnels que vous utilisez ou bien que vous connaissez? Proibições tradicionais que vocês conhecem na África, e no seu caso de Système. para a gestão dos ecossistemas, por exemplo, Je donne un exemple simple. Il est interdit de. vou dar exemplo. A proibição, por exemplo, as mulheres, por exemplo, que têm proibição de não entrar. Est-ce que vous avez des partages de connaissances par rapport à ça? Será que vocês têm na sua zona, no seu país, proibição de entrar para as mulheres que entrar na sua zona? Dans le domaine de la pêche, et la reproduction, les zones de reproduction et l'écologisation des tortues, ces zones-là sont complètement interdites. Donc, quand vous êtes appelé directement devant le chef de village. Devant le chef de village pour des corrections. Ok. Viola esta regra, você é chamado perante o chefe de aldeia. Des codes locaux, comme je le dis. Doutor, será que vocês conhecem tabu, totem ou proibições tradicionais para a gestão do ecossistema? Sim, sabemos tudo. A Mangala contribui significativamente no desenvolvimento da zona, da população. Por exemplo, a pesca artesanal, nós temos várias atividades. Podemos falar da pesca artesanal, a transformação de produtos de pescado, a exploração da madeira e os saberes endógenos. O vécu de l'éducation coutumière, mais également à la tradition. Ligado à la gestion traditionnelle et bénéfique à la mangrove. Exemple, em geral, a gestão tradicional é benéfica ao mangal. Se tomarmos o caso de Casamar, há certo número de arroz, agricultura que são praticadas na zona période où il est interdit d'exploiter os florestas sagradas. Ces ressources. Há períodos em que é proibido explorar esses recursos. Temos também esse sistema de totem. Por exemplo, no país de Viola, a pessoa tem uma outra representação que animal, só se representa num animal. De totem qui existe na base casamento, qui sont les plus reconnus. Nous avons le lamantin, nous avons, mais également nous avons par exemple le requin et le requin o tubarão,
e que são proibidos de uso Donc, si quelqu'un ou pesca, ces règles porque en são a totemos. ou bien en Se alguém viola ces fruits de mer, si je peux dire ainsi, peut faire l'objet de sanctions. pescando Et ces sanctions ou por sont coletando, des amendes, coletando peut-être une cérémonie qu'il faut faire. Et ce sont des règles qui sont a pessoa établies. pode Bon, donc le savoir traditionnel véritablement existe en Casamance surtout au niveau des rivières, au niveau de la basse Casamance. Alors, Monsieur Fodé, de votre côté, est-ce qu'il y a des parties des zones interdites, par exemple, de pêche? Vous êtes pêcheur. Est-ce qu'il y a des zones interdites de pêche? Est-ce qu'il y a des zones à pêche dont la pêche est faite suivant un cycle, par exemple, saison de pêche et puis saison ouverte, saison fermée? Est-ce que vous avez ces réalités-là et comment est-ce que les populations, les communautés vivent ça? Oui, il y a des zones interdites dans le domaine de la pêche. Les aires marines protégées, l'interdiction est là complètement. La communauté sait déjà ces zones. Je vous ai parlé de ces zones de reproduction. Les embouchures, les estuaires sont des zones interdites à la pêche. OK. OK. À la pêche, ils sont complètement interdits à la pêche. OK. Et donc, est-ce que c'est respecté? Est-ce que les gens respectent vraiment ces réglementations? Oui, et le problème qui se pose aujourd'hui dans ces zones, c'est la pauvreté qui est en train de pousser aujourd'hui la communauté qui faisait des trucs personnels, mais qui font aujourd'hui la commercialisation. OK. Donc, quand vous prenez par exemple, quand je prends dans le domaine de la pêche, vous avez vu que les sociétés coréennes qui viennent dans ces zones en Guinée, qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui sont à la recherche de l'espèce qu'on appelle les otolithes. Les otolithes que nous appelons ici les boboués. OK. Donc, ça, c'est au niveau des côtes. Então, isso são nas costas da pesca. Às vezes, pessoas mal intencionadas que vêm violar essas regras. Sim, essas regras. Vamos voltar um pouco ao tema. Essas regras são benéficas à população, senhor Taniá também. Qual é o lugar dessas populações nessa comunidade? Elas estão dentro ou há essas violações de regra? Com relação às violações de regra, é uma questão tabu. E são questões que são transmitidas de geração em geração. No nível local, há regras a respeitar. Há zonas onde, por exemplo, é permitido por estação ou por período ir pescar. Então, essas são as regras que são implementadas, porque a maior parte das autoridades locais, obviamente, são pessoas muito respeitadas, muito respeitadas nas comunidades. Então, pessoas que nas concertações vão ter um poder nas decisões. Então, essas coisas são muito tabu. Então, em seguida, há uma realidade que é a iniciação. Há o que chamamos da iniciação, que é quando quando um jovem rapaz, ele se torna um homem. Há os espaços onde temos os tarrafes e os jovens devem preparar-se para
mudar de estatuto, de rapaz a homem. Então, são tradições que são muito respeitadas localmente e são coisas que são tabu. As pessoas não falam, mas são coisas que são transmitidas de geração em geração e que devem ser respeitadas. E isso contribui para a restauração e, às vezes, também no sentido contrário, para com relação aos recursos naturais. Será que isso é respeitado? A questão vai um pouco mais no sentido... Vamos avançar nessa questão. A pergunta que eu faço é, será que quando essas regras do código local ou regras tradicionais foram, elas existem, ou será que elas têm uma implicação nas gestões? Por exemplo, tem lugares onde é proibido ou não é proibido pescar, há regras locais. Será que as populações elas estão consertadas, elas estão na concertação dessa gestão dos recursos para saber como isso implica, como isso é... Bom, vou refazer a minha pergunta. O senhor falou dos estuários ou das espécies que não utilizamos, que são as partes proibidas de utilização nas culturas locais. E será que as próprias populações elas fizeram uma concertação antes de identificar o que é possível fazer, o que é permitido, o que não é permitido fazer? Ou será que foi algo que foi imposto, que as pessoas têm que respeitar? Ou será que houve um consenso que chegou a estas regras? As partes que podem ser tocadas, as partes que não se podem ser tocadas. Será que houve um consenso ou é algo imposto? Sim, ele poderia compreender que, no caso da Guiné, por exemplo, da Guiné-Conakry, essas observações vêm da comunidade. Antes mesmo que os estados estejam no terreno. Então, essas são observações da própria comunidade. São saberes que são transmitidos de geração em geração. Que as pessoas viram que tal espécie faz a sua reprodução naquele local. Então, não vamos fazer tal coisa nesse local. Temos que fazer dessa maneira ou de uma outra maneira. Isso sempre foi assim. Por exemplo, quando as pessoas tomamos a atividade da pesca e da agricultura, os pescadores de Bagá e Lalu, que são etnias minoritárias da Guiné-Conakry, eles, nos 12 meses do ano, eles fazem de julho a setembro, eles fazem agricultura. A atividade é concentrada na agricultura. Então, eles já tinham uma forma de descanso biológico, eles já tinham uma lógica de descanso biológico. Então, é uma forma de fazer o descanso biológico, concentrando-se na agricultura durante um certo período. A comunidade já tem esse saber. Mas, diante de todas as múltiplas ações, a Guiné é um país mineiro, de mineração. Então, quando pegamos a zona norte da Guiné-Conakry, é uma zona, por excelência, de reprodução das espécies aliêuticas. E se pegamos a zona de Tuburecá até a fronteira com a Guiné-Bissau, essa zona está hoje ocupada e impactada pela atividade de mineração. Então, sabemos que o Pacto Continental da Guiné, a parte continental da Guiné-Conakry não é tão profunda. Então, as autoridades autorizaram a utilização desses locais, desses grandes navios que vão chegar e que vão estacionar em algum lugar. E essas
partes, esses grandes navios, eles estão em atividades na embocadura, na foz dos rios, nas zonas em que os pescadores são proibidos de pescar, e agora há grandes barcos que chegam, e os peixes vão distanciar-se dessas zonas. Eles vão tomar distância dessas zonas. Quantas vezes vimos isto acontecer? Então, as pessoas mais desfavorecidas, os pescadores, os mais desfavorecidos, têm as suas atividades impactadas. E aí eles vão para outras zonas. Então, é isto que impacta mais e que prejudica a gestão dessas diferentes zonas de mangalo. Vou lembrar aos participantes que eles podem também enviar as questões, as perguntas, e poderemos responder as perguntas em seguida. Senhor Sanhá, será que, pela sua experiência, o senhor acha que as regras tradicionais de gestão dos ecossistemas de mangalo, será que as populações estão dentro dessas regras tradicionais? Como eu dizia, essas regras são ancestrais. Eles dizem, não podemos ir nessa parte da floresta, ou em tal parte não podemos pescar. Se a regra existe, é porque a população tem que respeitar essa regra. Mas para identificar as partes onde as regras têm que ser aplicadas e onde as partes onde as regras não vão ser aplicadas, será que as populações estão dentro desse processo de identificação? Bom, eu vou dar sempre o exemplo que eu tenho. Como eu digo, são regras que não são transgredidas pelas populações, mesmo se elas forem impostas, as populações vão respeitar. Sobre a exploração dos recursos naturais nessas zonas, então a implementação dessas regras permite garantir pelo menos um descanso biológico, um repouso biológico para algumas espécies. Mas será que isso é aceite pela comunidade? Como eu disse, isso é tabu. Mesmo se a comunidade não estiver de acordo, é um tabu. Esse é o ponto que eu queria tocar. É aí que eu queria tocar. É um tabu. É um tabu. É um tabu e, como é um tabu, vamos respeitar, seja imposto ou não. Mas será que esse tabu toca uma parte do mangalo, uma parte dos rios? Será que as populações são consertadas antes disso? Elas fazem uma concertação. Por exemplo, vou dar um exemplo. No Beni, a sacralização dos mangás. Sacralizamos e decidimos a parte que vai ser sacralizada. Tal parte será sacralizada. Ou então, vamos fazer uma pesca de janeiro a fevereiro, não vamos pescar, é o tabu. Senão, teremos uma sanção local que vai acontecer, que vai cair sobre a pessoa. O tabu, ele existe. Sabemos que se fizermos isso, haverá uma sanção local. Mas antes de tomar a decisão do período de fechamento, por exemplo, onde a parte do ecossistema vai ser preservado de modo tradicional, será que a população local ela toma essa decisão de antemão, antes da aplicação das regras locais? Nas tradições, não há uma concertação das populações locais, são tabus que existem. Então, isso quer dizer que é mais ou menos imposto às populações. É mais ou menos imposto às populações. É uma zona consagrada ao mato sagrado, ninguém vai tocar essa zona, mas agora o que temos que fazer talvez seja ver como harmonizar, como uniformizar por um modelo onde a população possa dar o seu ponto de vista em relação à gestão dos recursos biológicos ou aos períodos. A realidade é que onde estamos agora, na Baixa Casamance, quando uma zona é sagrada,
há muitos anos, tudo é transmitido de geração em geração, e é sempre a mesma coisa. Essa zona será sempre sagrada. A população não vai haver uma concertação com a população, essa zona será sagrada. Frequentemente, os anciãos são os que tomam as decisões. Muito bem. Eu acho que o senhor quer dizer alguma coisa sobre a inclusão, a exclusão com relação às regras locais, senhor Kalu? Sim. Eu acho que tudo depende das diferentes zonas. Por exemplo, quando eu tomo o caso da pesca, a própria comunidade faz a sua concertação, toma as decisões. Quando tomamos a zona de Cucundé, de Bofá, vamos encontrar com relação à pesca no mar, algumas redes de pesca. Sabendo que as decisões não são aplicadas no terreno, a própria comunidade, para salvaguardar os recursos, proteger os recursos, ela vai colocar-se no lugar dos decisores e vão dizer que tal zona e tal tipo de rede não deve ser, tal malhagem de rede não deve ser utilizada em tal lugar. A própria comunidade dirá. Tudo isso será feito em concertação com a comunidade local. Agora, por favor, permitam-me dizer uma coisa. O que temos que lembrar é que o que é importante é que são os costumes e as práticas tradicionais, elas têm uma função ecológica, graças aos sítios naturais, aos sítios sagrados naturais. Isto é uma realidade. Então, isto tem uma função nos recursos marinhos e florestais, tem uma grande importância ecológica e que muitos recursos são realmente protegidos graças a esses costumes, essas tradições. Bom, rapidamente, antes de continuar, eu acho que no caso desse tema, temos que fazer uma nuance, então, entre as regras locais e as regras tradicionais. Então, vamos talvez fazer uma rodada na mesa em relação a isto. Por exemplo, no caso de algumas espécies, das minhas experiências, algumas experiências que eu tive nos mangás e em outros ecossistemas costeiros, há essas regras que foram negligenciadas durante muito tempo, as regras locais, os tabus, que foram negligenciadas durante muito tempo, não documentadas e não levadas em consideração pelos governantes locais, mas que representam a tradição e a preservação dos recursos. Hoje, nas experiências que eu tive no Benin, é que há regras, temas, tabus que governam a criação dos mangás. Eu falava da sacralização. É um processo que começou em 2014, que representa, que constitui impor uma divindade que chama... O Benin é muito conhecido por tudo que tem a ver com os poderes tradicionais. Então, há uma divindade que colocamos numa parte do mangalo, e quando essa divindade estiver no mangalo, essa parte vai ser proibida de exploração. E se uma pessoa explorar essa parte, haverá sanções da comunidade. E haverá também sanções monetárias, como multas. Além disso, há outras categorias. Essas florestas sagradas também entram numa outra categoria de florestas sagradas, que são as florestas de mangalo, onde muitas divindades moram, onde há muitos rituais, muitas cerimônias, e essas florestas não deveriam ser exploradas. Mas, hoje em dia, as florestas
que são o local de moradia das divindades, elas estão sendo exploradas para a produção agrícola por causa da questão demográfica, do aumento demográfico. E aí que há um conflito. Porque, por exemplo, num local, num vilarejo, numa tabanca onde tem muitos mangás, eles vão sacralizar uma parte. Mas quando sacralizamos uma parte, não consultamos as populações locais. E talvez uma ONG vai dizer que essa parte aqui é melhor, porque essa parte aqui, então essa parte vamos sacralizar e vamos pôr a divindade aqui nessa parte. Mas a população ia naquele local para pescar, para fazer as suas atividades, então eles põem as florestas sagradas num local que é utilizado pelas populações, porque não houve uma concentração de antemão. E isto cria muitas frustrações no terreno. Então, agora, este é o quadro, é que esses meios tradicionais são ferramentas de conservação, mas deveríamos ter uma implicação maior da população antes que essas áreas sejam definidas, porque são, às vezes, tabus que são impostos à população. E, hoje em dia, com o aumento demográfico, há uma maior flexibilidade. Então, temos que ver se esses tabus vão ser integrados na gestão desses locais. E também para que as populações não vejam mais esses tabus como algo imposto, mas como algo que contribui para a preservação do meio natural, do ecossistema. E para que isso seria uma recomendação. São coisas que temos que recomendar para a costa da África Ocidental. Eu não sei se os senhores têm algum ponto ainda a desenvolver com relação a esse tema, ou se passamos para a terceira parte deste webinário, que tem a ver com as oportunidades e recursos econômicos e as perspectivas. Hoje falamos dos tabus, da multiplicidade de atores, tudo isso. Como isso constitui uma oportunidade para as populações, por um lado, e como que isso representa também uma ameaça, por outro lado. Então, senhor Fodé. Para falar da oportunidade da gestão das zonas costeiras, hoje temos muitas oportunidades nesse sentido, porque quando falamos hoje da economia azul, por exemplo, tudo isso, em relação a isso, há múltiplos projetos de reflorestamento, de restauração dos mangás. Isto cria múltiplas cooperativas ou gestões que podem ser implementadas. Haverá muitas oportunidades que vão vir destes projetos, mas também há riscos que acontecem. Porque quando, por exemplo, vemos, hoje eu falo do país, que é um país, hoje em dia, um país minerador. No mês de março, entre março e abril, houve navios que deitaram produtos químicos no mar. Houve uma grande poluição marinha, queimaduras em mais de 800 pescadores artesanais. Mais de 800 pescadores artesanais tiveram queimaduras. E até hoje não houve nenhum processo contra isso. Não falamos disso, isso se tornou um tabu. Não falamos mais disso na administração, ninguém fala disso. Não houve nenhum processo em relação a isto. Nada.
opportunités-là, Então, através dessas oportunidades, o Estado l'activité de la pêche qui crée beaucoup plus a atividade de pesca que cria muitos empregos é agora lesada différentes opérations. nas Donc, diferentes operações. Vamos falar de oportunidades? Sim, mas também temos que falar dos riscos. Et très rapidement, pour parler des opportunités, des risques, Dr. Alexis, bien avant, est-ce que lorsqu'on va mettre en dehors la gouvernance sacrée, est-ce que vous êtes beaucoup plus dans la gestion des AMP, les populations, comment est-ce qu'elles se retrouvent dans la gouvernance des AMP, dans la gouvernance en termes de structure, d'acteurs, etc. Et quelles sont les perspectives et puis opportunités que vous voyez? Maintenant, par rapport à la gouvernance des aires marines protégées, nous avons un exemple patent en Casamance où les gens, toujours dans le groupe, quand les gens se sont rendus compte que la mangrove était en train de disparaître, il y a eu une concertation avec l'appui des ONG qui a permis de mettre en place au niveau de Momangoulok une aire patrimoine autochtone communautaire. Donc, cette aire aujourd'hui, elle avait disparu, mais aujourd'hui, elle est en train de se régénérer parce que c'est sur la base d'une concertation ou bien c'est sur la base de l'arrivée de ces différents acteurs que cette aire est mise en place et est en train d'être valorisée. Donc, ça, c'est par rapport aux perspectives. Maintenant, pour les opportunités dans le domaine de l'environnement ou bien dans l'exploitation des ressources naturelles en particulier, les opportunités avec la multitude des acteurs sont nombreuses. Les opportunités pour les populations, bien sûr. Pour les populations, parce que déjà, ça permet l'ouverture, d'accord, ça permet de capturer des financements venant de ces bailleurs de fonds, mais aussi ça permet d'avoir un encadrement dans certains secteurs d'activité qui n'étaient pas peut-être développés. Par exemple, si nous prenons le cas de l'apiculture, aujourd'hui, dans les zones des palitiviers, il y a des ONG aujourd'hui qui travaillent pour aider les populations à développer ce secteur d'activité. Maintenant, aussi, par rapport aux restrictions et autres là, ces financements peuvent aider les femmes ou les jeunes à mettre en place ce qu'on appelle des périmètres maraîchers. Donc, en période quand l'exploitation est limitée au niveau de la mangrove, ces femmes peuvent se reconvertir en maraîchères ou bien les jeunes peuvent aussi mener d'autres activités dans le domaine toujours de l'horticulture. Cela les permet d'avoir des sources, cela les permet d'avoir des revenus qui vont les permettre également de satisfaire les besoins au niveau de leur famille. Donc, l'ouverture, elle est importante. Certes, il y a des choses sacrées, mais à mon avis, il faut aller vers la modernité. Mais cette modernité ne veut pas dire qu'on doit tout laisser. Donc, parmi les aspects de la tradition, parmi les aspects concernant les histoires des totems et autres, là, tout là, c'est important, c'est bien. Mais dans la culture, il y a de ces aspects négatifs qui ne permettent pas le développement d'une communauté. Ces choses-là, il faut les laisser de part et prendre ce qui est positif, aller de l'avant avec. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, de prendre parfois toute une forêt pour dire que bon, c'est un bois sacré, personne n'a accès et autres. Du point de vue de la nature, c'est bien. Du point de vue de la nature, c'est bien. Mais sur l'exploitation, sur le fait d'avoir des ressources additionnelles, ça pose problème. Donc, ça, c'est un aspect un peu positif par rapport aux opportunités à saisir. Donc, par rapport au risque de cette multitude d'acteurs, effectivement, il y a des risques. Par exemple, aujourd'hui, le Sénégal sera bientôt un pays producteur de pétrole et de gaz. Et depuis des années, ici, nous produisons du zircon au niveau de la zone de Diogo. Mais il faut aller voir ce que la compagnie a fait dans cette localité. Par exemple, vous voyez toute une bande de filao qui a été abattue pour l'exploitation d'un minerai. Maintenant, en amont, qu'est-ce que la compagnie a fait? Et en aval, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, ce sont des choses, ce sont des risques ce sont des choses qui peuvent amener des soucis par rapport aux risques.
Maintenant, il y a aussi le problème des impacts. Par rapport o problema de impactos ambientais, muito rápido, relativamente à chegada dos novos atores. Muitas das vezes, quando há projeto relativamente ao estudo de impacto ambiental, sempre é contratado um gabinete estrangeiro que não tem realidades de diferentes atividades que se praticam na localidade. Isso afeta a população, sim, afeta a população. Obviamente, e às vezes as populações são reticentes relativamente ao projeto, mesmo se o projeto deve ser apropriado. O projeto pode ter muitos aspectos positivos, mas acontece que as populações rejeitam porque não estão implicadas desde o início. Penso que o senhor Petundé está de volta, se ele está aqui. Je pense qu'il va revenir parce qu'il était revenu tout à l'heure. Não estou a ver o senhor Petundé, eu penso que ele vai voltar. Mas, senhor Petundé, Bienvenue, on vous a perdu pendant un moment. está bem-vindo. Perdimos. Felizmente, Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. são os aliados de internet. Alors, donc, bienvenue dans le débat. Compreendemos Donc, on a perfeitamente. évoqué la Está question bem-vindo no que debate. je parlais avant de partir. Evocamos as questões que estávamos a tratar antes de toda Naturellement, a sur les partida, saber comment est-ce que ça se passe endógenas dans e votre conhecimentos environnement. endógenos. Como é que isso se passa no seu país? Quando nós falamos de saberes endogênicos, isso nos leva a refletir nas abordagens rurais. É sempre tido em conta o importante saber fazer tradicional das comunidades locais. Porque nós sabemos que a conservação não começou de hoje, passou por várias etapas. Começou com a conservação empírica, através das tradições, e hoje chegou na conservação moderna. Falando da conservação empírica, como podemos dizer que os nossos antepassados têm sido feito? Porque a conservação, como eu estava a dizer, a conservação não começou hoje, começou com os nossos antepassados. Nesta ideia, quando se trata de instrumentos de tomada de decisão, os nossos antepassados já tinham criado alguns sítios sagrados, algumas florestas, na qual, por exemplo, na minha terra, no Parque Natural do Sarafe do Cacheu, podemos citar os sítios sagrados, dizendo, podemos tomar em conta Cobiana, a Tabanca de Cobiana e Mata do Co. Isso é para fazer um resumo relativamente aos sítios sagrados. E na tomada de decisão, houve um estabelecimento das regras tradicionais. Antigamente, com a conservação, e foi estabelecida, os outros passados estabeleceram as regras tradicionais de gestão. Não se pode fazer coisas fora daquela regra. E uma outra coisa é acesso à interdição, acesso. Nem todas as situações, nem todos os sítios, uma pessoa tem direito ao acesso. Isso são todas as tomadas de decisões, permitindo que a gestão de saber fazer seja um valor acrescentado relativamente à conservação. E o mais importante é o respeito dos valores tradicionais de gestão. Porque atualmente, quando se fala de riscos, podemos falar, embora não cheguei ali, podemos falar da perda de valores tradicionais de gestão. Eu vou dar um exemplo. Atualmente, os jovens da minha terra preocupam mais com o poder econômico.
violando essas regras que tinham sido feitos ou estabelecidos anteriormente pelos nossos antepassados. É isso. Ok. Oui, oui, Monsieur Fodé. Ok, Monsieur Alors, Betunde. Senhor Tunde? Sim, senhor Tunde. Il a des problèmes de connexion. Obviamente, ela tem um problema de conexão, enquanto estava a desenvolver um aspecto muito interessante. Antes da sua parte, o senhor poder riscos e oportunidades ligados à multiplicidade dos atores, La place ligado aos saberes endógenos la gouvernance e também o lugar destes atores na governança dos recursos, na governação dos recursos. Monsieur Calo. Senhor Calo? Ok. Je demandais, je vous pose la question de savoir de votre côté, quel Vou voltar a colocar a pergunta do seu lado, qual é a sua percepção sobre as oportunidades e os riscos socioeconômicos ligados à multiplicidade dos atores, ligados ao saber endógeno e o lugar desses atores na governação dos ecossistemas. Avec tout ça, il faudrait un perspective, il faudrait que é preciso pensar na cogestão. La cogestion avec tous ces d'organisation todas as suas múltiplas organizações ou de RICS, on ne pourra pas parler qu'il n'y aura des risques d'activité, mais si participa necessariamente, se houver uma participação, uma gestão participativa, je pense bien que nessas zonas costeras, o problema, o risco vai ser reduzido relativamente ao caso da Guiné-Bissau. Aujourd'hui que, par exemple, é preciso que os en Guinée, eu, enquanto ator de pesca, no futuro, 2050, on ne parlera pas d'activité. Em 2050, não podemos falar da pesca artesanal, da pesca de atividade. Isso é um risco. E, necessariamente, eu vos digo que na zona de Bofa e Boquê, apenas 7 dias, há 16 navios. Isso é mínimo. Às vezes vai até 20. 16 navios vêm para transportar o bauxite. Lá où il y a la Então, esses partem para zonas profundas até 50 km. Donc, là où ils vont, na zona costeira, zona de 20 la pêche artisanale. Eles estacionam, são zonas que tornam zonas de risco e o transporte também desses minerais. Remorqueurs qui est là, qui font des vagues chaque 30 minutes. Os sinais estão aqui, estão lá, que fazem vai e vir cada minuto. Se considerarmos 16 navios para cada semana, vai fazer quantos navios durante o mês? Então, há riscos. Risques aujourd'hui élevés. Énormes. Parce que les zones sud aussi, Riscos elevados. De la Guinée, donc da Guiné, élevé sur l'activité de la pêche artisanale. Elevado sobre
atividade da pesca artesanal. Je pense qu'on va passer aux questions. Então, antes de voltar sobre as Vous perguntas, parlez de la temos cogestion, muitas d'accord? perguntas Quel colocadas est le aqui. rôle que Estavas a les falar da communautés doivent jouer cogestão. dans cette Qual cogestion é o papel das comunidades nesta cogestão? Qual é o papel que a comunidade deve desempenhar nesta cogestão? De savoir endogène, de ces observations que la communauté connaisse. Aí é que temos saber endógeno, a importância De génération en génération, vont parce que si les parties prenantes sont ensemble, as donc partes interessadas estão em conjunto, unidos, cada parte vai ter a sua responsabilidade da comunidade. parce que tout ce qui viendra, c'est pour impacter la vie de la communauté. Tudo o que vem é para impactar a vida da comunidade ambiental. A comunidade é central, é o elemento incontornável. Sont les rôles, d'accord, que cette communauté doit jouer, par Quais exemple, são os papéis que essa comunidade deve desempenhar? etc., dans le système de cogestion? Est-ce qu'il y a un rôle principal que ces communautés doivent jouer? No sistema de cogestão, L'application sur le terrain, c'est à la communauté, la sensibilisation, l'éducation, c'est la communauté. comunidade, a sensibilização Docteur e a comunidade. si vous avez un mot placé par rapport à cet aspect de la place des communautés dans la gouvernance en termes de cogestion, leur rôle, leurs prérogatives, pour qu'il y ait plus d'exclusion. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de redynamiser les savoirs locaux. Então, é preciso redinamizar o terreno para fazer implicar as comunidades. Isso passa pela uma sensibilização, por Désintégrer. câmbio, previamente integradas, e na implementação dos projetos, as comunidades devem ser implicadas. Se o projeto não se a comunidade não adere ao projeto, este projeto vai para o fracasso. Então, as comunidades, para que elas tenham uma governação participativa isso a melhor. Il est midi GMT, on va passer maintenant aux questions. Il y a quelques questions qui ont été posées ici. Vamos passar para Je vous lis les questions perguntas. et puis vous essayez donc d'apporter des Vou ler réponses. Il y a Monsieur Alpha Omar qui demande quelle est l'analyse que vous faites entre l'application des étatiques qual é a análise que fazem entre a aplicação das leis estatais e as regras tradicionais. Qual é L'analyse entre les règles traditionnelles et les règles d'État, les règles étatiques, les règles légales. Et l'étendue et le niveau d'application de ces règles. Donc, voilà la question de M. Alpha Omar. Donc, premier volet, quelle est l'analyse que vous faites entre les règles traditionnelles et puis les règles légales qui existent dans les pays? Oui, docteur Alexis. Bon, sur les règles étatiques, à notre avis, bon, ce sont des règles un peu rigides qui ne prennent pas souvent en compte. Que não levam frequentemente em consideração as realidades das populações locais, porque falamos daquilo que vem de cima para baixo, daquilo que vem de baixo para cima, para que essas regras possam ser respeitadas e aplicadas. Temos que
ter uma certa concertação antes de implementar as regras, antes de criar essas regras. Agora podemos ver que as regras estatais completam as regras tradicionais. Isso pode acontecer. Então, essa é a melhor abordagem que vamos ter. Mas, muitas vezes, há regras que são tomadas no nível do Estado que não são aceitas pela base. Então, a segunda pergunta é qual é a extensão dessas regras e a aplicação dessas regras. Quando as regras são tomadas no alto do Estado, elas quase nunca são aplicadas. Na minha apresentação, eu falei da governação concertada que as comunidades faziam na base, ao contrário das sanções que, por exemplo, a direção das áreas marinhas protegidas poderia dar aos pescadores que transgridam as regras, que transgrediam as regras. E isso não levava em consideração muitos aspectos, porque, por exemplo, no alto do estado, quando um pescador tinha uma sanção, a penalidade podia até 300 mil. E o comitê de gestão poderia propor que levássemos em conta todas as dificuldades, a situação social daquele ator que está vivendo, que teve a sanção. Então, isso é uma grande dificuldade. Sim, claro. Senhor Follet, muito rapidamente, qual é a sua análise entre as regras estatais, e as regras tradicionais locais e o seu ponto de vista sobre a extensão da aplicação dessas regras? Como disse o doutor, em geral, essas regras que são tomadas pelo Estado têm uma aplicabilidade que não vai acontecer muito bem no terreno. Que regras? As regras legais. Porque se a comunidade, o que eu estou a citar é que há lugares, por exemplo, por excelência, onde a administração vai aplicar algumas regras, e se isto for associado às comunidades, para aplicar a regra sem que as partes interessadas estejam interessadas, a aplicabilidade só vai causar problemas, só vai criar problemas. Então, temos que necessariamente ter um vínculo de complementariedade entre as regras locais e as regras estatais. Tem uma outra pergunta aqui do senhor Mamadou Diallo, uma pergunta que eu não compreendi muito bem. Ele pergunta quais são as medidas ditadas pelas autoridades, tomadas pelas autoridades contra a utilização de monofilamentos de pesca que pescam até mesmo os alevinos e que são não biodegradáveis. Então, o senhor Diallo, ele pergunta quais são as medidas que foram tomadas contra o uso de redes de monofilamentos que pescam até mesmo os alevinos e que não são biodegradáveis. Eu acho que essa pergunta seria boa para o senhor Follet, primeiramente. Sim, por exemplo, o caso da sub-região, porque cada país fala da introdução desses monofilamentos, que é um tipo de rede. Então, como vocês sabem, como há o caso da Guiné-Conakry, a utilização desse tipo de rede é um problema mundial. É um problema mundial hoje em dia. É um problema de financiamento dos estados. Os estados não querem financiar para encontrar redes convencionais que são degradáveis, que poderiam estar à disposição dos pescadores artesanais. Então, hoje, quando vemos na Guiné-Conakry, quando a pessoa que está, o presidente no poder hoje chegou ao poder, foi uma das decisões, um decreto, ele criou um decreto
proibindo a utilização, a fabricação e a venda dos monofilamentos. Isso deveria ser aplicado desde o mês de abril deste ano, mas, desculpa, não, desde o mês de abril de 2021. E até hoje há um problema de aplicabilidade no terreno, de aplicação no terreno. De filet. Porque temos que mudar as redes, mas temos que ter outras redes para trocar essas redes. Temos que ter redes alternativas no mercado. Então, o problema que é um problema real, porque sabemos que tem espécies e recursos partilhados. Eu já estive no Senegal uma vez, na Gâmbia também, e a utilização dessas redes de monofilamento traz problemas em vários países, em diferentes países, mas eu gostaria que possamos nos engajar, que o Estado se engaje-se em disponibilizar outros tipos de rede. Então, senhor Sagna, é um problema atual, as pessoas ainda não encontraram a melhor solução, frequentemente as sanções são efetuadas, também tivemos do serviço de pesca que vão verificar nas canoas se eles usam essas redes e vão fazer sanções. Mas, como disse o senhor Calô, é um problema mundial e hoje as pessoas pensam nessa problemática. Hoje, a próxima questão é, hoje, diante da urbanização que aumenta, como as comunidades locais vão poder gerir sustentavelmente os ecossistemas? A questão do senhor Umar Biaye. Hoje, diante da urbanização crescente, como as comunidades locais vão poder gerir sustentavelmente esses ecossistemas? A segunda pergunta do senhor Umar Biaye é como o fenômeno de extensão urbana, com o fenômeno de extensão urbana, muitas florestas protegidas já desapareceram. Agora, qual é a resposta das comunidades locais diante deste problema? Qual é a resposta das comunidades locais diante deste problema de degradação e de desaparecimento de florestas? Isto é realmente um problema, um verdadeiro problema hoje em dia. No Senegal, por exemplo, muitas florestas deixaram de ser protegidas e depois foram cortadas para a construção de moradias. Isso é um problema atual. E agora, qual seria o melhor método para utilizar para enfrentar isto? É um pouco complicado, porque há a questão da limitação demográfica. Às vezes há também debate sobre o aumento demográfico, sobre a fecundidade, a taxa de fecundidade das mulheres, por exemplo. Então, isso é um problema. E agora, qual é a solução? Eu não tenho solução, porque relativamente a uma população extensa, quando as populações estão lá, elas precisam utilizar esse espaço, a população aumenta. O que vamos fazer? Do ponto de vista das superfícies e da extensão do Senegal, o grande problema é que a população concentrou-se apenas numa zona. Por exemplo, a metade da população do Senegal está em Dakar. Então, em relação a essa urbanização crescente, as pessoas são obrigadas a ocupar esses espaços ou mudar a classificação das florestas, de florestas protegidas para não protegidas, para poder utilizar esse espaço. Então, é isso que eu queria dizer. Então, senhor Calô, a questão da urbanização e do lugar das comunidades diante da degradação e da perda de recursos. O que o senhor acha sobre isso? Realmente,
é um problema sério hoje em dia com relação à urbanização. Vamos tomar o caso da Guiné, por exemplo. A urbanização do litoral realmente causa enormes problemas hoje em dia. Quando tomamos a zona sul da Guiné, Forcaria, Matacá, as nossas regiões costeiras, estamos a deitar fora essa zona. Essa zona está sendo destruída, uma zona agrícola. Então, para salvar esta zona hoje em dia, temos que fazer medidas de proteção, temos que pôr diques de proteção, porque os diques de proteção que serão postos para salvar essa zona vão ter um impacto ainda em Conakry e na ilha de Los, que começou até mesmo, nossas regiões começaram a olhar o problema. Então, mas no andar das coisas, daqui a 20 anos, 30 anos, e até mesmo hoje, o palácio onde o presidente fez a transição, que o presidente está a ocupar hoje, ele corre o risco de ser tomado pela água. Então, é um problema sério. É um problema muito grave de urbanização do litoral. Um problema muito grave. Diante dessa comunidade, o que podemos fazer? Mas sabemos que o que eles fazem, a construção, aqueles que fazem a construção, todas as empresas de construção que constroem os hotéis, os prédios, são eles que têm meios financeiros, grandes meios financeiros. Então, diante da comunidade, da população desfavorecida, quantas vezes o problema reaparece? Quando eu falo hoje do caso da pesca, temos um estado que foi um local que foi dividido e dado a uma operadora, uma empresa para a construção de um hotel, em detrimento da comunidade que cuida dos ecossistemas. Obviamente, isso vai ter uma influência sobre a atividade de pesca. Muito obrigado pela resposta. Tem um senhor Moussa Cissé que pergunta qual é o mecanismo do Estado de tomada de decisão, de que mecanismo os Estados dispõem para uma gestão concertada entre os atores e intervenientes. Qual é o mecanismo que o Estado, como entidade que decide sobre as questões públicas de gestão, dispõe para uma gestão concertada entre os atores intervenientes? O Estado, então, enquanto parte pública, será que ele tem um mecanismo para a concertação dos atores na gestão dos recursos? Eu acho que, como não somos do Estado, teria de propor ao Estado, que é uma das partes interessadas, que é o decisor, propor que o Estado implemente uma gestão participativa, que o Estado possa reunir todas as partes interessadas juntas. Então, seria uma cogestão. O senhor fala de uma cogestão com o Estado. Sim, uma cogestão. Senhor Alexis, qual é o seu olhar sobre a questão da cogestão, do papel do Estado nessa cogestão e dos atores implicados na gestão? Eu acho que o Estado tem que ter um papel de seguimento e monitorização, vigilância, para que ele possa permitir às populações refletir por elas mesmas e fazer propostas que possam ir no sentido de resolver alguns problemas locais. Mesmo se o Estado ele é soberano, ele tem que ser um pouco flexível com relação a isso.
É isso que deveria ser feito. Mas será que esse tipo de mecanismo existe? Essa é a pergunta. Não há verdadeiramente um mecanismo. Falamos dos conflitos que acontecem sempre nos âmbitos locais. Não há realmente um mecanismo hoje. Talvez essa pergunta deveríamos perguntar para os responsáveis estatais, se tivéssemos a oportunidade de fazer isso. Ok. Senhor Idrissa Fodé Idrissa, o senhor conhece um mecanismo que existe em relação a isto? Eu acho que o senhor não está, Idrissa não está mais aqui conosco e o debate está a chegar ao fim. Então, eu agradeço a todos. Ah, sim. O senhor tem a sua última palavra, senhor Sagna, a sua palavra de conclusão, sua palavra final. Ela vai no sentido de uma governação participativa dos ecossistemas, para uma abordagem muito mais inclusiva das comunidades, e isso só pode ser feito pela organização das populações locais ou do grupo geográfico que corresponde à comunidade, mas também ao território e aos seus costumes. Então, deveríamos, por exemplo, é o que eu poderia dizer como palavra final. Sim, rapidamente. Muito obrigado. Senhor Kalu, as suas palavras finais, por favor. Sim, eu gostaria de agradecer aos organizadores que fizeram participar um ator da pesca dentro do programa científico. Então, isso para mim eu só gostaria de agradecer. Para mim é uma grande oportunidade de falar na língua dos doutores, e isso representa uma gestão participativa, uma cogestão dos ecossistemas marinhos. Muito obrigado pela sua participação ativa no debate. Muito obrigado também ao senhor, enquanto moderador, que foi realmente um bom moderador. Caros participantes, caros panelistas, chegamos ao fim desse webinário. Obrigado por terem acompanhado o webinário e eu vou passar a palavra para a senhora Júlia. Muito obrigado e parabéns por esse debate excelente, de ótima qualidade. Muito obrigada. Eu só gostaria de refazer os agradecimentos ao senhor Kalu, ao senhor Sagna, ao senhor Betundi, que não, infelizmente teve problemas de conexão, mas que tentou estar conosco aqui hoje. Muito obrigada também ao senhor Yanchunu pela excelente moderação do debate. Muito obrigada também a todos os participantes que foram numerosos hoje, não sei quantos, mas tivemos mais de 45 pessoas que participaram e assistiram o debate. Isto mostra realmente o interesse pelo debate. Não sabemos ainda que tipo de conexões vamos fazer, sabemos que há pessoas de vários países, vários continentes. Então, vemos o interesse de várias pessoas em participar desse tipo de encontro, desse tipo de debate. Muito obrigado mais uma vez pela equipe técnica, muito obrigada à equipe técnica e que conseguiu ultrapassar os problemas de conexão e de tradução. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos de tradução. Tentamos fazer o nosso melhor, não somos profissionais do webinário, mas a ideia é tentar possibilitar esse tempo de trocas e de debates, intercâmbios. Então, esperamos que as pessoas não tenham conseguido, que falam português, não tenham perdido tanto o debate. Então, vamos nos encontrar mais uma vez na sexta-feira para o último webinário, que tem como título, vamos falar de exploração e preservação dos recursos dos ecossistemas de Mangaro.
que sistemas de regulação e de monitorização existem nos países nos quais estamos. Convidamos a todos a participar mais uma vez, em grande número, como hoje, do último webinário, através dos links que estão disponíveis no site do festival e em todas as redes sociais. Então, convidamos a todos a visitar a rede social, o site do festival, que foi posto online ontem. Então, muito obrigada mais uma vez. E eu desejo a todos um excelente dia e uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigada.